Olá, bom dia! Uma multidão aguarda a chegada do corpo da Rainha Elizabeth na Catedral Real da Escócia, onde o caixão vai poder ser visto de perto. Mais cedo, o rei Charles III discursou pela primeira vez ao parlamento. A Ucrânia reconquistou quase toda a região de Kharkiv, uma vitória importante na guerra contra a Rússia. Aqui no Brasil, bombeiros retomam as buscas por desaparecidos do naufrágio que deixou 22 mortos no Pará. A procura por abrigos disparou na cidade de São Paulo. Neste ano, são mais famílias com crianças atrás de ajuda. Querer dar um conforto, uma coisa melhor para os seus filhos e você não poder. O domingo de empates no Brasileirão, o Flamengo tropeçou e caiu para terceiro na tabela. As mulheres dominaram a última noite do Rock in Rio e fizeram o público dançar. Hoje é segunda-feira, 12 de setembro, e o Bom Dia Brasil está começando. O rei Charles fez hoje a primeira visita ao parlamento britânico na condição de monarca. Ouviu condolências dos parlamentares, agradeceu a manifestação e disse que a mãe dele era um exemplo para todos os príncipes vivos. Cecília Malan, nossa correspondente, acompanhou bem de perto esse momento histórico, né, Cecília? Traz pra gente os detalhes. Bom dia para você. Já posso dizer que eu vi o rei, Ana. Bom dia a todos. Éramos cerca de 30 jornalistas, segurança tipo aeroporto na entrada, fotografia proibida por questões de segurança. A cerimônia foi no Westminster Hall, que é o salão mais antigo do Palácio de Westminster, sede do Parlamento Britânico, construído quase 1000 anos atrás. Já testemunhou momentos históricos como o banquete da coroação de Henrique VIII, discursos dos ex-presidentes Charles de Gaulle da França e Nelson Mandela da África do Sul, o velório aberto ao público do ex-primeiro-ministro Winston Churchill em 1965. Cerca de 900 convidados participaram, deputados de todos os partidos, ex-primeiros-ministros. Primeiro, teve uma procissão silenciosa do Corpo de Guarda do Rei, que é o mais antigo corpo militar britânico. Trompetistas tocaram uma fanfarra anunciando a chegada do casal real e às 10h20, em ponto horário local, o rei e a rainha consorte entraram no salão. Em seguida, os presidentes da Câmara dos Comuns e da Casa dos Lordes se pronunciaram, ofereceram condolências pela morte da rainha, lembraram o senso de dever inabalável e a estabilidade que ela representava. Também juraram lealdade ao novo soberano. O rei agradeceu as palavras, disse que o parlamento é um instrumento vivo da democracia, que sente o peso da história e que as referências à mãe estão por toda parte, inclusive nos vitrais do salão. Terminou repetindo a promessa feita por Elizabeth de dedicar a vida ao serviço irrestrito. Aí veio o hino nacional com a nova estrofe: Deus salve o rei. O momento mais emocionante, na minha opinião, há 7 décadas que se dizia Deus salve a rainha. Tudo durou 40 minutos, com toda a eficiência e o simbolismo que sempre marcam os eventos da realeza. Agora o rei está a caminho da Escócia para participar da procissão de despedida de Elizabeth II, como mostra ao vivo o enviado especial Leonardo Monteiro. Bom dia, Léo. Bom dia, Cecília. Bom dia a todos. Eu estou bem aqui na Catedral de St. Giles, onde uma multidão se aglomera aguardando a hora de se despedir da rainha. Nesse momento, o corpo de Elizabeth II está no Palácio Hollywood House, que fica a cerca de 1 quilômetro de distância de onde a gente está. O caixão vem para cá à tarde e vai ficar exposto aqui dentro com visitação aberta ao público por 24 horas. Então, dá para a gente ver todo esse aparato de segurança, grades policiais logo aqui atrás da igreja. Tem uma estrutura por onde qualquer visitante terá de passar para ser revistado. Não pode fotografar, não pode mochila grande, mas o caixão só deve chegar por aqui por volta de 3 horas da tarde no horário local, 11 horas da manhã no horário de Brasília. O rei Charles e outros integrantes da família real vão participar de uma procissão e vão assistir a uma cerimônia aqui dentro na catedral nessa hora. E é o que a gente vai ver agora na reportagem.
Os escoceses começaram a formar fila bem cedo para poder acompanhar a chegada do caixão da Rainha Elizabeth II. O que os une é a vontade de prestar uma última homenagem à monarca. Estou aqui para demonstrar respeito. A rainha passou 7 décadas dando a vida por nós como nação. Agora é nossa hora de retribuir com gratidão. Ela foi uma liderança maravilhosa, muito digna, sempre esteve presente pelo país. E queremos estar aqui para mostrar respeito e ver o novo rei Charles. Muitos moradores de Edimburgo querem apenas estar perto, sentir que estão participando desse momento de luto nacional. Queria estar o mais perto possível da Catedral de St. Giles. Há 25 anos eu fiz o mesmo quando a princesa Diana morreu. Dormi na rua com minhas irmãs e minha mãe. Foi muito emocionante. E senti que deveria fazer o mesmo pela rainha. As atenções aqui em Edimburgo estão voltadas para cá. Essa é apenas uma das etapas do percurso que o caixão da Rainha Elizabeth II vai percorrer. Uma jornada que já passou por outras cidades escocesas durante o fim de semana. O cortejo da Rainha Elizabeth começou às 10 horas da manhã no horário de Londres. Saiu do castelo de Balmoral e seguiu pelas rodovias da Escócia. Sobre o caixão, uma versão escocesa do estandarte real, a bandeira que sempre é erguida na presença do monarca. O cortejo seguiu por Ballater e por Aberdeen. Em Dundee, a cidade que no plebiscito de 2014 mais votou pela independência da Escócia em relação ao Reino Unido, moradores agradeceram a rainha. Após percorrer mais de 250 quilômetros, o cortejo chegou a Edimburgo, a capital da Escócia, e seguiu até o Palácio de Holyrood, a residência oficial da realeza britânica na capital escocesa. Antes de entrar no palácio, o caixão da rainha foi reverenciado pela filha, a princesa Anne, que estava acompanhada do marido e dos irmãos, Andrew e Edward. O corpo foi levado até a sala do trono, onde deve permanecer até a tarde de hoje, quando sairá em procissão. Ela foi uma senhora encantadora, uma ótima mãe, avó. Temos muito orgulho dela. Para quem assistiu o cortejo, ficam o respeito e a saudade. Foi muito emocionante, é parte da história. Foi um privilégio estar aqui e assistir ao cortejo. Ainda vamos ter aí pela frente alguns dias de despedida, de homenagens à Rainha Elizabeth. Aqui no telão, vamos ver os próximos passos, então, do funeral da rainha. Olha, às 2h35 da tarde de hoje, isso no horário de lá, 10h35 da manhã aqui no Brasil, o corpo deixa o Palácio de Holyrood e segue para a Catedral de St. Giles, onde a gente estava lá agora há pouco ao vivo e onde vai ficar por 24 horas. O caixão sai da Catedral às 5 da tarde de amanhã e vai de avião para Londres, onde será levado para o Palácio de Buckingham, que é a residência oficial da monarquia britânica. Às 2h22 da tarde, na quarta-feira, o corpo de Elizabeth II vai ser levado de carruagem para o Palácio de Westminster, sede do Parlamento do Reino Unido, e fica por lá até a próxima segunda-feira, dia 19. Durante esse período, o velório é aberto ao público. No dia 19, o caixão vai ser levado para a Abadia de Westminster, para o funeral de Estado, e depois o corpo será sepultado no Castelo de Windsor e deve ficar ao lado do príncipe Philip, com quem Elizabeth foi casada por mais de 70 anos. O príncipe Harry, que abriu mão das obrigações reais e do status de realeza para morar com a esposa Meghan nos Estados Unidos, divulgou hoje uma carta de despedida que ele escreveu para a avó. Ele se referiu a Elizabeth como a vovó de sorriso contagiante. Agradeceu por seus conselhos e o convívio. Disse ser eternamente grato por todos os encontros, desde a infância até o casamento com Meghan Markle e o nascimento dos filhos dessa união. Ele lembrou também da liderança da monarca. Ao celebrar a vida de minha avó, Sua Majestade, a rainha, e ao lamentar sua perda, todos nos lembramos da bússola orientadora que ela foi para tantos em seu compromisso com o serviço e o dever, escreveu Harry. E ele termina a carta dizendo que todos sabem que ela agora está junto do avô, o príncipe Philip, ambos descansando em paz. Vamos agora às notícias aqui do Brasil. O desabamento de uma marquise deixou 4 mortos na cidade de Aliança, zona da Mata de Pernambuco. Isso foi ontem à noite. A rua estava lotada de pessoas que acompanhavam a festa de emancipação da cidade.
quando então a marquise desabou. Olha aí esse flagrante. A prefeitura cancelou as comemorações, decretou luto na cidade. Segundo o SAMU, dezenas de pessoas foram socorridas. Não foi informado o número oficial de feridos e nem o estado de saúde deles. E hoje é o 5º dia de buscas pelas vítimas do naufrágio na ilha de Cotijuba, em Belém. 22 pessoas morreram. Jalília Messias acompanha as buscas. Jalília. Oi, Ana Paula, bom dia para ti e para todos. Neste domingo, 2 corpos foram localizados, um deles no interior da embarcação onde as buscas se concentram. Hoje, mergulhadores já voltaram para as águas para tentar encontrar mais gente. Como a embarcação era clandestina, não se sabe ao certo quantas pessoas viajavam nela, por isso as equipes não estão mais divulgando o número de desaparecidos. O clima na Ilha do Marajó é de comoção e revolta. Neste fim de semana, moradores fecharam um dos principais portos da região para pedir segurança no transporte das embarcações. A agência que regula os serviços públicos do Pará informou que 2 novas empresas legalizadas vão passar a transportar passageiros. A embarcação Dona Lourdes II naufragou na última quinta-feira, já quase no fim da viagem que partiu de um porto clandestino. O responsável pela embarcação, Marcos de Souza Oliveira, ainda não se apresentou às autoridades. A defesa disse que ele deve fazer isso durante esta semana. Volto contigo. Obrigada, Jalília. Vamos agora falar de previsão do tempo. Sol e tempo seco predominam no centro-norte do país. É isso, Marcelo Pereira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você também. É isso mesmo, apesar do calor, a chuva está se achegando devagarinho nessas regiões centro-oeste e norte também. Uma boa notícia, né, Ana? Bom dia também para os nossos amigos e amigas. E, turma, a chuva chega assim em alguns estados como Acre, Rondônia, Mato Grosso, sul do Pará e também no Tocantins. Um alívio e tanto para esses estados que estão em meio à secura e à fumaça das queimadas que tem se espalhado por quase todo o país. A área em verde cresceu em relação à semana passada, chegando aqui a parte de Mato Grosso, o Pará, no Nordeste, o litoral onde tem chovido, e aqui no Sudeste e parte do Sul, por conta da passagem de uma frente fria, tá? Inclusive no Sudeste, a chuva que chegou até São Paulo, Rio e Espírito Santo é por causa da frente fria, que nesse momento está no norte do estado do Rio, e chega até o Espírito Santo. E aqui é onde ela deve se desfazer, perder força. Por causa do vento, o mar fica agitado no litoral fluminense, do Rio até Arraial do Cabo, com ondas de até 3 metros, segundo a Marinha do Brasil. No litoral paulista, o mar também ficou bravo no fim de semana, viu, gente? Olha só, na ponta da praia, as ondas chegaram aos 2 metros na Baixada Santista. A força do mar foi tanta que atingiu um pier de pesca e destruiu parte do calçadão da praia, como vocês estão vendo aí. No centro-norte, apesar da chuva que eu falei agora no começo, o Galo ainda passa muito calor, principalmente em Cuiabá, Palmas, Teresina, Goiânia, Campo Grande, Porto Velho e Manaus, tá, gente? E olha como é que tá BH com 31 graus. Onde o calor e a baixa umidade também decidiu dar um alô foi em Minas. Em BH, os termômetros passaram dos 34 graus neste domingo e no sábado, mais de 33, segundo o IMET. Em São Paulo, o Galo pegou uma garoa agora cedo. À tarde pode chover mais, mas não é temporal. Máxima de 24 graus por aqui, tá bem encoberto. E eu me despeço, Ana, com a capital do São Francisco. Na tela, Juazeiro, na Bahia, do outro lado, Petrolina, Pernambuco, dia quente, abafado, sem chuva. Eu volto com você. Boa semana, Ana. Obrigada, Marcelo. Boa semana. Até amanhã. A seguir, você vai ver que aumenta o número de famílias buscando abrigo na cidade de São Paulo. E a gente mostra que a nota de R$200 anda sumida e valendo menos. Agora são 8 horas e 43 minutos e a gente volta já. O aumento da pobreza e da fome fez crescer a busca por serviços de assistência social das prefeituras. Na maior cidade do país, houve um salto de 50% nos atendimentos este ano. Então vamos lá para São Paulo falar com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia para você. E além disso, além desse aumento na procura, mudou também o perfil de quem busca ajuda. Oi, Ana, um bom dia para você, bom dia a todos. É isso, agora são famílias inteiras, viu? Pais, mães, filhos que, sem ter onde morar e para não ficar nas ruas, buscam abrigo nos centros de acolhimento. Um reflexo da piora da situação econômica. Nesses últimos 2 anos e meio, muita gente ficou sem chão e ocupa agora o espaço público em praças e calçadas.
O tamanho dessa crise também se traduz nos pedidos de ajuda ao poder público. Na cidade de São Paulo, quase 10 mil pessoas foram acolhidas em abrigos entre janeiro e julho do ano passado. No mesmo período deste ano, apesar de alguma retomada da economia, foram mais de 15 mil. Pouco mais de 1.000 tinham procurado a prefeitura para se inscrever no CadÚnico, o cadastro federal usado no pagamento de benefícios sociais. Este ano, a procura mais do que dobrou. Além do aumento no número de pessoas que procuram assistência, houve uma mudança de perfil. Entre as pessoas em situação de vulnerabilidade estão famílias que até muito pouco tempo atrás tinham casa, trabalho e que nessa crise acabaram empurradas para a rua. Há um ano depois que Kátia e o marido perderam os empregos, o aluguel que a família pagava ficou insustentável. Tinha como pagar, ou você paga ou você come. Chegamos a ficar na rua uns dias. É triste, é difícil, né? Porque eles são crianças, mas eles já têm quase a mente de adulto, porque eles têm que entender que você não tem, né? E tem que ver, às vezes, as outras pessoas ter e você não. Se olha para a população em situação de rua como um bloco homogêneo, como se fosse um grupo de pessoas adultas do sexo masculino, dependentes químicos, sem emprego, sem renda. O que nós estamos percebendo há um aumento significativo de famílias, há um aumento significativo de crianças e adolescentes. Nós temos na rua também a presença de pessoas LGBTQIA+, que precisam de acolhimentos específicos. Temos imigrantes, refugiados. A rede de assistência social tenta preparar essas pessoas para que voltem a ter autonomia. A família, quando ela chega, né, ela chega totalmente vulnerabilizada, né? Então, nós tentamos mostrar o outro lado, né? E mostrar o outro lado automaticamente é mostrar para essa família que ela pode sair dessa condição. No abrigo, Jéssica cuida do quarto como se fosse a própria casa. Tudo organizado com capricho. Tem fotos da família na parede. Ela sabe bem o valor desse teto. Ficamos 2 noites na rua com as crianças. Só a gente que é mãe e pai, a gente sabe a dor que a gente sente. De querer dar um conforto, uma coisa melhor para os seus filhos e você não poder. Não poder. Você olha para um lado, você olha para o outro. Você se encontra assim, perdida. Muito difícil. A rede assistencial de São Paulo tem cerca de 20 mil vagas, mas de acordo com levantamentos recentes, são mais de 30 mil pessoas morando nas ruas da cidade, viu, Ana Paula? E triste demais ver esses depoimentos, né, Rodrigo, de pessoas passando tantas dificuldades nesse momento. Obrigada, viu? Até já. Até já. E a nota de R$200, que quase ninguém tem, completou 2 anos e já perdeu 20% do que valia quando foi lançada. Heraldo Pereira, bom dia para você. Quem for usar uma nota dessa, por exemplo, para pagar o supermercado, vai levar menos compras para casa. Efeitos da carestia passados 24 meses. Bom dia, Ana Paula, bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A cédula de R$200 é a de maior valor em circulação no país e passa, como a moeda, de modo geral, pelos efeitos do processo inflacionário de que se ressente a economia. A desvalorização da nota de 200, apenas 2 anos depois de lançada, ajuda a demonstrar a intensidade da diminuição do poder de compra no Brasil. Ela é a mais valiosa da família de cédulas lançadas pelo Banco Central, mas não está muito popular, não. 2 anos depois de lançada, muitos brasileiros nunca colocaram as mãos numa nota de R$200. Eu nunca vi, eu vi eles lançando a nota, né, no jornal e tal, mas eu nunca vi uma em espécie mesmo. Você já recebeu então a nota de R$200? Não. Nunca? Nunca. A escassez da nota de 200 não é só a impressão das pessoas. Dados do Banco Central mostram que atualmente só 1/4 de todas as cédulas produzidas está em circulação no país. Colocar essa nova cédula em circulação custou caro, R$146 milhões. 2 anos depois, ela anda sumida e está muito desvalorizada. A inflação disparou nesse período e tirou quase 20% do valor de compra daqueles R$200. Agora a nota compra o equivalente a R$161. A gente vê que as coisas aumentaram mesmo, tudo subiu. O poder de compra nosso diminuiu muito mesmo. E principalmente os alimentos. Então, isso aí a gente sente, quando a gente vai fazer compras, a gente sente no bolso mesmo que tá difícil.
Para a gente ter uma ideia, em julho de 2020 dava para comprar 6 quilos de carne na cidade de São Paulo com R$200 e ainda tinha um troco. 2 anos depois, a mesma nota compra pouco mais de 4 quilos, de acordo com o Diese. Há 2 anos era possível comprar quase 3 botijões de gás a R$ 69 em média. Hoje um botijão sai por R$ 112. A nota não compra nem 2 unidades. Além da disparada de muitos preços, um outro fator contribuiu para a queda no poder de compra dos trabalhadores. Muitas das vagas de trabalho abertas foram com salários menores. Quando a gente compara 2 anos atrás, a gente tem um percentual informal na economia muito maior. Muita gente fora do mercado de trabalho acaba topando receber um pouco menos para voltar, por uma necessidade. Então a gente tem uma redução da renda média da população. O Banco Central informou que em 2020 foram produzidos 450 milhões de cédulas de R$200. Depois do intervalo, a Ucrânia retoma regiões importantes na guerra contra a Rússia. E a falta de uma peça minúscula já paralisou mais de 20 fábricas de carro do Brasil neste ano. A gente fala disso já já. 8h54 agora. A Ucrânia conseguiu retomar nos últimos dias uma série de territórios que estavam sob controle russo. Vamos conferir aqui no telão? Olha, essa área aqui toda em vermelho é o que está sob controle russo. E o que está em azul é o que foi retomado pela Ucrânia. A maior contraofensiva é nessa grande área aqui na região de Kharkiv, que fica no nordeste do país. E a Ucrânia também conseguiu retomar o controle de áreas menores no sul, especialmente ali perto de Mykolaiv. Um dos elementos que ajudaram a Ucrânia nessa contraofensiva foi o armamento enviado por países como os Estados Unidos. Então vamos para Nova York, que a Sandra Coutinho tem mais informações disso para a gente. Bom dia, Sandra. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, de acordo com as informações do Instituto para o Estudo da Guerra, com sede aqui em Washington, nos Estados Unidos, as forças ucranianas impuseram uma derrota à Rússia ao conseguir recapturar quase toda a região de Kharkiv, no nordeste do país, em alguns dias, como você estava mostrando. O armamento enviado por países do Ocidente, como os Estados Unidos, como lançadores de mísseis, foram importantes para essa contraofensiva. Ainda de acordo com o Instituto, as forças ucranianas conquistaram mais de 3 mil quilômetros quadrados nos últimos 5 dias, território maior do que o conquistado pela Rússia desde abril. O governo disse que retomou mais de 20 cidades e vilarejos num único dia. E hoje afirmou que reconquistou mais 500 quilômetros quadrados no sul do país. Com o avanço dos últimos dias, as tropas russas tiveram que recuar, deixando armas e munição para trás. Hoje, o porta-voz do Kremlin afirmou que o país vai seguir na Ucrânia até atingir seus objetivos e disse que a Rússia não pretende negociar o fim do conflito. A Rússia não reconhece que está retrocedendo e afirma que se trata de um reagrupamento. Mas Ramzan Kadyrov, o líder checheno que apoia os russos, reconheceu que as tropas foram obrigadas a recuar por causa da contraofensiva ucraniana e criticou o ministro da Defesa da Rússia pelo que ele chamou de erros militares. Enquanto isso, os russos bombardeiam áreas civis. Ontem, estações de energia foram atingidas, causando apagões em Kharkiv, Poltana e Sumy. Hoje a energia foi retomada em boa parte da região, mas o prefeito de Kharkiv disse que a cidade voltou a ficar no escuro e está sem água. A Rússia nega os ataques deliberados a civis. Ana? Ok, obrigada, Sandra. Até mais. A falta de chips semicondutores no mercado mundial vem prejudicando a indústria aqui no Brasil, que depende totalmente da importação desses produtos. E, Rodrigo, vai demorar para essa situação se normalizar. Ana, aqui no Brasil, na melhor das previsões, só no ano que vem, viu? São peças fundamentais na fabricação de produtos eletrônicos e eletrodomésticos e essa falta afetou as linhas de produção e o comércio também. Eletrodomésticos, computadores, celulares. Os semicondutores são essenciais para produzir todos esses aparelhos.
Mas essa tecnologia continua escassa no Brasil. Desde que a pandemia começou, a demanda por esses produtos cresceu. Só que as fábricas fecharam e problemas logísticos impediram a importação dessas peças, que são feitas principalmente na China, Taiwan e Coreia do Sul. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica diz que a maior parte das fabricantes do setor no país está com dificuldades na linha de produção. 58% das empresas ainda apresentam dificuldades na compra. Isso significa que o ritmo de compras tem que ser diferenciado para que você não tenha falhas na sua produção. O setor automotivo também foi bastante prejudicado com a falta desses componentes. No primeiro semestre desse ano, 24 fábricas em todo o país tiveram que paralisar a produção e pelo menos 170 mil veículos deixaram de ser produzidos nesse período. Para não depender apenas do mercado asiático, os Estados Unidos vão investir 50 bilhões de dólares em indústrias americanas de semicondutores. O governo quer usar esse dinheiro para a fabricação interna dos chips e aumentar a capacidade produtiva das fábricas. Este é um dos maiores investimentos industriais da história. Esse especialista em tecnologia diz que o investimento americano será bom para o Brasil a longo prazo, mas ainda vai levar um tempo para a importação dessas peças voltar ao normal no país. Nós temos aí uma perspectiva positiva de restabelecimento da cadeia produtiva de semicondutores dentro de um ano e pouco, ou seja, nós teremos ainda algum tempo para poder ter o restabelecimento do fornecimento em patamares normais, vários componentes, aí, vários produtos eletroeletrônicos. Apesar das dificuldades com esses componentes, a produção de veículos tem conseguido crescer aqui no Brasil. E segundo a Anfávia, a associação que representa o setor, hoje nenhuma fábrica está parada por conta da falta de semicondutores, viu, Ana Paula? Ok, obrigada, Rodrigo. Até já. A seguir, o dia de campanha dos candidatos à presidência. E o rei Charles III acaba de chegar à Escócia para participar do cortejo com o corpo da Rainha Elizabeth. A gente traz mais detalhes já, 9h04 agora. Estamos de volta com a cobertura das eleições. Faltam 20 dias para o eleitor decidir o futuro do país. Heraldo, mostra pra gente como é que foi o domingo de campanha dos candidatos à presidência. Ana Paula, eleições 2022, presidenciáveis no sul e no sudeste do país. A candidata à presidência da República, Simone Tebet, do MDB, foi à capital paulista. O candidato Ciro Gomes, do PDT, teve compromissos de campanha em Porto Alegre. Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT, participou de um evento com colegas dele de partido. Ciro discursou contra a polarização política, falou sobre a superlotação de presídios e citou os números do desemprego. O candidato defendeu uma educação profissionalizante para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Ele também fez propostas econômicas. Disse que, se for eleito, vai priorizar uma solução para o endividamento de 66 milhões de brasileiros. Ciro falou ainda de um modelo de reforma tributária. Simplificar toda a tributação sobre o consumo, que é aquela que pesa mais fortemente nos mais pobres. Um imposto sobre grandes fortunas com alíquota pequena sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que 20 milhões de reais. Uma tributação mais progressiva no imposto de renda, em que eu vou aumentar a faixa de isenção e diminuir a alíquota na classe média e criar uma alíquota maior para os salários acima de 500 mil reais. A candidata à presidência Simone Tebet, do MDB, fez campanha em São Paulo. Caminhou pela Avenida Paulista, que aos domingos é fechada para carros. Ela conversou com apoiadores, tirou fotos e discursou. Simone Tebet estava acompanhada da candidata a vice na chapa, Mara Gabrilli, do PSDB, e disse que só a candidatura dela pode trazer pacificação ao Brasil. Simone afirmou que quer erradicar a miséria e a fome e ainda que, se for eleita, pretende reajustar a tabela do SUS em 100% em 4 anos. Nós vamos atualizar a tabela SUS, a União vai bancar isso, para que nenhuma porta do sistema de saúde público no Brasil seja fechado por falta de leitos, porque, lamentavelmente, 20% dos pobres no Brasil que têm câncer morrem prematuramente porque não conseguiram fazer tratamento. O candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro do PL, não teve compromissos públicos de campanha no domingo. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT,
também não teve compromisso público de campanha. Lula divulgou que, a convite dele, se reencontrou depois de anos com a ex-senadora pelo Acre, Marina Silva, que é candidata a deputada federal em São Paulo pelo partido Rede Sustentabilidade. Marina foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula de 2003 a 2008, quando pediu demissão. Na reunião de ontem, o candidato Lula disse que ouviu propostas de Marina Silva para o meio ambiente. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, proibiu a chapa do presidente Jair Bolsonaro de usar na campanha à reeleição imagens oficiais do desfile de 7 de setembro, gravadas em Brasília e no Rio de Janeiro. A Corregedoria Eleitoral concedeu prazo de 24 horas para que trechos do desfile sejam retirados da propaganda eleitoral. A penalização em caso de descumprimento por parte da campanha do PL prevê multa diária de R$10 mil. A decisão atendeu a um pedido da campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O argumento aceito preliminarmente no TSE é de que houve associação da candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro com o evento oficial e de que o uso das imagens fere o princípio da isonomia. Na mesma decisão, o ministro Benedito Gonçalves, que é também o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, determinou ainda que a TV Brasil exclua trechos da transmissão que ainda estavam disponíveis na internet. Há 3 ações no Tribunal Superior Eleitoral para investigar a ocorrência de ilícitos eleitorais atribuídos ao candidato do PL à reeleição, presidente Jair Bolsonaro, no dia 7 de setembro. A assessoria no Palácio do Planalto e a campanha de Bolsonaro não se manifestaram. O Ministério das Relações Exteriores informou que o presidente Jair Bolsonaro foi convidado e confirmou presença no funeral da Rainha Elizabeth II na Inglaterra. A cerimônia, segundo o Itamaraty, será no dia 19, em Londres. Movimentações na política são assuntos para Gerson Camarote, que está aqui conosco. Camarote, bom dia. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Olha, Heraldo, o que a gente está vendo é a campanha do presidente Jair Bolsonaro pegando a oportunidade dessa viagem internacional para os funerais da Rainha Elizabeth. Por que isso? Porque é a avaliação que vai dar uma visibilidade internacional e uma fotografia importante para a campanha, principalmente em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que sempre foi apontado como alguém com pouquíssima interlocução internacional, com pouquíssima inserção internacional, principalmente com outros chefes de estados. Então, essa viagem para o Reino Unido vai servir muito para o presidente usar na campanha eleitoral e mostrar essa interlocução, uma agenda que ele precisa para a sua campanha. A outra questão foi um revés do presidente Jair Bolsonaro, um revés que preocupou a campanha, que precisava e estava se esquematizando para utilizar essas imagens do 7 de setembro, que eram imagens de campanha eleitoral, mas que foram barradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, justamente com esse argumento que feria a isonomia e que estava se utilizando justamente uma imagem que outros candidatos não poderiam usar. Camarote, bom dia para você. Você falava aí da agenda internacional do presidente Bolsonaro. O candidato Lula também se movimentou, né? Conta pra gente como é que estão as estratégias políticas dos outros candidatos à presidência. Vamos lá, Ana, bom dia. Olha, o ex-presidente Lula, esse encontro com a Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, foi considerado importantíssimo para a campanha. Não só pela reaproximação de 2 ex-aliados que ficaram juntos no governo e no PT durante muito tempo, mas principalmente pelo simbolismo. O simbolismo verde, ou seja, ambiental que a Marina carrega e... mais do que isso, ela também é muito próxima desse eleitorado evangélico, uma área extremamente difícil para o ex-presidente Lula entrar e enfrentar. Então, isso foi considerado estratégico, até porque lá atrás a Marina estava muito próxima de Ciro Gomes e ajuda o ex-presidente Lula a tentar esvaziar Ciro Gomes, que terá que encontrar formas de evitar esse tipo de ataque especulativo no seu eleitorado.
E a última coisa, a Simone Tebet, a gente está vendo ela seguindo muito concentrada no estado de São Paulo e principalmente também no interior, de olho nesse eleitorado conservador. Ana. Ok, obrigada, Camarote. Até mais. E depois do intervalo, os gols do Brasileirão com empate no Clássico Paulista. E a Noite das Mulheres no encerramento do Rock in Rio. 9h16 agora. A gente volta já. Depois de 7 dias, o Rock in Rio 2022 terminou. E o destaque do último dia do festival foi a programação só de mulheres. Uma cidade só delas e do rock. Mulheres no poder sempre. A gente veio de longe para vir pro Rock in Rio, para ver esse tanto de mulher cantando, pra gente mostrar a nossa força. O lugar de fala, o palco, o poder da arte que elas constroem e arrastam multidões. No Sunset, Macy Gray, Lineker e Lued Luna. Já que dizem que pessoas pretas, travestis pretas brasileiras, mulheres negras não podem. E a gente pode. E hoje é sobre ser excelente. Aproveitem. Excelência. Um legado de Elza Soares, homenageada no Sunset. E a gente tá no topo por causa dela, porque foi o legado que ela nos deixou! E Ludmilla, que trouxe os hits do funk ao pagode. O que você vê? A festa, comandada pelas vozes femininas, estava só começando. E vai rolar a festa. No palco mundo, Ivete Sangalo emocionou ao se apresentar com o filho. Artista sim, mas mãe é sempre mãe, né? Coisa linda da mamãe. Essa última noite de Rock in Rio, chamada de A Noite Delas, teve chuva, teve frio, mas aqui ninguém se importa com isso, porque o calor humano é intenso e a gente vê a alegria no rosto de cada um. Há esse brilho nos olhos, nos looks e nos palcos. Rita Ora foi até o chão com Pablo Vittar. Eu sinto, assim é a gente, eu sinto. A rapper Megan Thee Stallion entrou com as cores do Brasil num figurino de passista e fez um carnaval no palco. Na principal atração, saudação em português. A britânica Dua Lipa fez isso, eletrizou a multidão, com a força da representatividade. Ver pessoalmente é muito especial, muito especial. Agora a gente vai voltar a falar com o nosso enviado especial Leonardo Monteiro, direto de Edimburgo, na Escócia. Ele vai trazer mais detalhes para a gente da despedida da Rainha Elizabeth, que vai ser aberta ao público e com participação da família real, Léo. Ana Paula, eu estou aqui na Catedral de St. Giles, onde o corpo da rainha chega logo mais à tarde. No momento, o caixão está bem aqui pertinho, no Palácio Holyrood House, que fica perto aqui, cerca de 1 quilômetro de distância. O rei Charles e a rainha consorte Camila pousaram há pouco aqui na capital escocesa e já seguiram para esse palácio. Lá, o Charles cumprimentou as pessoas, visitantes britânicos que estão aqui para as últimas despedidas, agradeceu aos tributos, enfim, mais um gesto que ele tem feito desde lá do Palácio de Buckingham, em Londres, cumprimentando, se aproximando das pessoas. Lá dentro do palácio, Charles vai inspecionar a guarda de honra, Ana. Ele também será recebido pelo Lord Provost, que é uma espécie de autoridade local daqui, que passa para ele as chaves da cidade de Edimburgo. É um ato apenas simbólico. Ainda lá dentro, o rei se
encontra com a primeira-ministra da Escócia, a Nicola Sturgeon, e depois vai com a Camila ao parlamento escocês, onde os dois vão receber uma moção de condolências e também vão participar de uma recepção para membros do parlamento. A procissão com o corpo da rainha vai partir às 10h35 de Brasília, com o rei e alguns integrantes da família real seguindo a pé do palácio até aqui, até a Catedral de St. Giles. À noite, eles voltam aqui para a igreja, onde farão uma vigília com outros membros da família real. Eu me despeço por aqui, vamos seguir acompanhando tudo. Um bom dia para todo mundo. Exato, outras informações, Leonardo, a qualquer momento na nossa programação, também nos nossos telejornais. Vamos lá para as nossas últimas notícias. Rodrigo. A Prefeitura de São Paulo faz hoje uma vistoria técnica naquele imóvel onde funcionava uma casa de repouso clandestina na zona leste da cidade. Um incêndio no fim de semana matou 5 idosos e uma cuidadora. O local não tinha licença de funcionamento. A dona do abrigo já tinha sido multada e a casa interditada 2 vezes pela vigilância sanitária por alto risco, viu? Uma boa segunda-feira para todos. Até amanhã. Aqui no Planalto Central do Brasil, expectativa para o Judiciário. A ministra Rosa Weber toma posse logo mais para comandar o Poder Judiciário. Assume a presidência do Supremo Tribunal Federal no lugar do ministro Luiz Fux, que volta a ser ministro regular da Corte e que vai integrar a primeira turma do STF. A ministra Rosa Weber fica no cargo de presidente da Suprema Corte até outubro do ano que vem, quando completa 75 anos de idade e se aposenta compulsoriamente. Ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito vice-presidente. Bom dia, boa semana a todos. Vamos lá agora então para o encontro. Patrícia Poeta, bom dia. Como é que começamos a semana aí? Bom dia, Ana. Como você aí de olho nas notícias também, a gente vai conversar ao vivo com a síndica que recebeu medida protetiva do Estado do Rio de Janeiro, depois de ser agredida por um morador no condomínio onde eles moram. Já já a gente vai conversar com ela ao vivo. Deixa eu dar bom dia para o Manuel. Oi, parceiro, bom dia, tudo bom? Bom dia, Patrícia, bom dia para você que está em casa. E a gente também vai ter muita notícia no nosso Bem-Estar com Valéria Almeida, fica ligado. Tem os destaques e tem música também, Ana, hoje com a gravidíssima Roberta Sá, linda! Bom dia, bom dia! Vamos começar a semana sambando, Ana. Tamo bem, né? Um beijo grande pra você, ótima semana pra vocês aí. Então vem demais pra você também, Patrícia. Você de casa fica com o encontro. Ótima segunda-feira, ótima semana para todos nós e até amanhã.